anemia ferropriva é uma das deficiências nutricionais mais comuns no mundo, causada pela falta de ferro no organismo. Para ajudar a combater esse problema de saúde pública, alguns alimentos são fortificados com ferro. Entre eles, destaca-se a farinha de trigo, amplamente usada no consumo durante o dia a dia, pois podemos usar a farinha de trigo para fazer pães, bolos, entre outras coisas. Nesse projeto, buscamos quantificar o teor de ferro presente na farinha de trigo, avaliando se um processo de fortificação garante a quantidade adequada desse mineral exigida por lei. No Brasil, a Resolução 150 de 2017 dispõe sobre o enriquecimento de farinha de trigo com ferro e consta que elas devem ter uma quantidade entre 4 a 9 mg de ferro a cada 100 gramas de farinha. E para sua quantificação, a técnica escolhida foi a espectrometria de absorção atômica com chama. A ideia dessa técnica é simples. Cada elemento químico como ferro absorve luz de um jeito único, quase como impressão digital. Isso ocorre porque cada elemento possui sua própria organização de prótons, elétrons, orbitais, e seus elétrons podem ocupar níveis de energia bem definidos. Quando o elétron recebe energia, ele só consegue absorver uma quantidade exata necessária para ele fazer um salto para um nível mais alto. No aparelho, a amostra é primeiro colocada sob um processo de nebulização, em que um jato de gás que está passando muito rápido em tubo estreito cria uma zona de baixa pressão. Quando a pressão cai, a solução é puxada para dentro do jato e é quebrada em gotas minúsculas. Essas gotas, então, entram na chama do espectrômetro, onde a água evaporada ocorre a quebra das ligações e a formação de átomos livres no estado gasoso. Depois que isso acontece, a luz característica do ferro atravessa a nuvem de átomos. Se houver ferro na amostra, o ferro vai absorver parte dessa luz e o aparelho vai medir quanto dessa luz saiu. A partir da diferença do que entrou e do que saiu, é possível saber quanto foi absorvido e calcular a concentração de ferro na solução. Para isso, analisamos a farinha da marca Farina. Com ela, preparamos duas soluções, a partir dos seguintes passos. Pesar aproximadamente meio grama de amostra, adicionar ácido nítrico e peróxido de hidrogênio, fazer a digestão ácida por 30 minutos das amostras, ou seja, tratar a amostra com aquecimento e ácidos fortes que quebram a matéria orgânica até que tudo vire uma solução transparente. Retirar após obter solução clara e límpida, resfriar em temperatura ambiente, transferir cada solução para um balão volumétrico de 25 ml e completar até o menisco com água destilada. Antes de medir a absorvância da amostra, a gente mediu a absorvância do branco, que é tudo que está na nossa amostra, menos o que a gente quer medir. Ou seja, no nosso caso, o branco era o ácido mais o peróxido. A gente faz isso para subtrair o que foi medido do resultado. A gente faz isso para obter somente o que o ferro está absorvendo. Quando a gente foi medir as nossas amostras, a gente notou que elas estavam turvas. A gente concluiu que isso se devia à gordura presente na farinha que não foi digerida. Então, por conta disso, a gente filtrou as nossas soluções para impedir que a gordura alterasse a medida. Depois disso, a gente mediu as absorvâncias das nossas amostras. A própria máquina, ela mede a absorvência 3 vezes e já dá a média pra gente, o que facilita bastante o processo. A gente aplicou esses dados na equação da reta da curva de calibração, que no nosso caso foi montada pelos monitores. Essa curva, ela cria uma relação matemática entre o sinal e a quantidade de metal, a partir de soluções com concentrações conhecidas do elemento de interesse. Para a farinha, o cálculo inclui subtrair do valor medido o valor médio de absorvância do branco, aplicar na equação de reta, ajustar para a diluição feita no balão, dividir pela massa exata de farinha pesada e ajustar para miligrama em 100 gramas de farinha. Para a marca Farina, o resultado encontrado foi de 3,944 miligramas por 100 gramas de farinha, um pouco abaixo do que pede a legislação. Porém, alguns erros podem ter ocorrido no meio do caminho e levado a resultados diferentes dos reais, como: durante a etapa de digestão, o sistema estava borbulhando, o que pode ter acarretado perda de solução por projeção. Parte dessa solução, dentro do becker, pode ter projetado para fora, ou seja, ter ocorrido uma perda. A solução usada na curva de calibração e a solução de farinha preparada por nós, elas possuem viscosidades diferentes, o que faz com que o equipamento aspire volumes distintos de cada uma. Como a solução de farinha ela é mais viscosa, ela é aspirada em menor quantidade, fazendo com que o equipamento introduza menos amostra para leitura. Consequentemente, a quantidade de ferro medida ela fica abaixo do esperado quando comparada aos valores obtidos com as soluções da curva de calibração. De toda forma, o projeto foi bem sucedido e esperamos que você tenha gostado do nosso vídeo. Muito obrigada por assistir.